Olá, bem-vindos ao curso de SQL. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma pequena introdução às instruções SQL. As instruções SQL são utilizadas para manipular bancos de dados relacionais. Então, inicialmente, o que é um banco de dados relacional? Isso já é um conceito que foi criado em 1970, e o banco de dados relacional nada mais é do que um conjunto de informações relacionadas, organizadas em tabelas. Então, cada tabela organiza os dados em linhas e colunas, já vamos falar sobre isso mais à frente. As tabelas criadas em um banco de dados são armazenadas em esquemas. E cada esquema é pertencente a um determinado usuário. Esses usuários, dependendo das permissões, pode consultar os esquemas de outros usuários ou não. Tabela é um formato, um objeto que você deve estar bastante acostumado. Qualquer informação, hoje em dia, ela é apresentada nesse formato. Então aqui nós temos um exemplo de uma tabela, onde nós temos as colunas, que também chamadas de campos. Você tem o nome, sobrenome, nascimento, telefone. Em cada uma das linhas, você tem os registros da tabela, as informações armazenadas. Nesse exemplo aqui temos um exemplo de clientes de uma determinada loja. Então aqui temos uma tabela pertencente a um banco de dados relacional. Ponto importante que deve ser lembrado é que essas informações que compõem o banco de dados, elas são diferentes do sistema utilizado para acessar as informações. Na verdade, você precisa de um software para gerenciar o banco de dados. Esse software é chamado de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou simplesmente SGBD. Temos como exemplo o SQL Server da Microsoft, Oracle, o MySQL, que hoje também pertence a Oracle, e o PostgreSQL, ou Postgres, depende aí de como você deseja pronunciar. Então temos aqui alguns exemplos, existem outros. Lembrando que esses exemplos são para bancos de dados relacionais. Existem outros softwares para bancos de dados não relacionais. Todos esses sistemas de gerenciamento de banco de dados utilizam uma linguagem para que eu possa inserir, alterar, excluir registros, linhas em uma tabela, criar tabelas, excluir tabelas, entre outras informações. Então, hoje existe uma linguagem padrão chamada SQL, ou Structured Query Language, que é uma linguagem padrão para essas operações no banco de dados. Então, eu posso utilizar uma instrução no Microsoft SQL Server. E essa mesma instrução, às vezes com pequenas alterações, podem ser utilizadas no Oracle, por exemplo. Então, o SQL é uma padronização da linguagem de acesso, de consulta e alterações no banco de dados. A linguagem SQL, ela utiliza uma sintaxe simples, fácil de aprender e utilizar. Na verdade, nós vamos estudar nesse curso uma série de instruções SQL. Algumas delas caso você tenha alguma experiência já com a linguagem SQL, você vai descobrir que existem instruções muito pouco utilizadas e que é possível fazer com SQL e que muita gente não utiliza. As instruções SQL, como já dito, são divididas em 5 partes. Você tem as instruções de consulta, que são as mais utilizadas, e vai ser a primeira instrução que nós iremos aprender, que são utilizadas para recuperar informações armazenadas nas tabelas do banco de dados. A sua principal instrução, ou única instrução, é o SELECT. Temos também as instruções do tipo DML, ou Data Manipulation Language, que são instruções
utilizadas para mudar o conteúdo das tabelas. Então temos aqui as três principais, que é o insert, para inserir registros, o update, para alterar registros, e o delete, para excluir registros. Temos também instruções do tipo DDL, ou Data Manipulation Language, que define a estrutura de dados como tabelas que compõem o banco de dados. Então são instruções para criar tabelas, alterar tabelas, excluir tabelas, renomear tabelas, etc. Temos também instruções do tipo TC, que é Transaction Control, que registram permanentemente as alterações feitas ou desfazem essas alterações. Isso vai depender muito do seu sistema de gerenciamento de banco de dados, como que ele está configurado. No caso do Microsoft SQL Server, ele possui, por exemplo, o commit automático. Não há necessidade de utilizar esse comando commit para realizar as alterações. Já o Oracle, por exemplo, há necessidade de utilizar essa instrução. Então veremos como configurar isso futuramente. E por último, temos as instruções do tipo DCL, o Data Control Language. Aqui no caso, eu posso dar permissões para usuários, por exemplo, dentro de uma estrutura de banco de dados. Então aqui temos uma pequena introdução do que nós iremos aprender nesse curso. A partir da nossa próxima aula, nós vamos instalar um sistema de gerenciamento de banco de dados. Nós iremos utilizar, nesse caso, o Microsoft SQL Server. Não porque seja o melhor, mas porque é de fácil acesso e de instalação. Dessa forma, todos podem aprender o SQL e instalar um sistema de gerenciamento de banco de dados sem maiores problemas. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.